A dica de hoje é um filme brasileiro da década de 60. Estou falando de Meteorango Kid, o herói intergaláctico. Meteorango Kid é um filme que foi lançado em 1969 pelo diretor André Luiz Oliveira. O André Luiz Oliveira, ele é um cara que se profissionalizou no cinema, então ele é um diretor que faz filmes até hoje. Mas o primeiro filme dele é Meteorango Kid, o herói intergaláctico, um filme baiano, onde o diretor pegou atores de teatro da Bahia e fez um filme super ousado para a época, marginal. É uma época, 69, a gente está falando de um período ferrenho da ditadura brasileira, e além disso, um período de muita ebulição da juventude. Então, frases como seja marginal, seja herói, eram a ordem do dia para a juventude brasileira. E o André Luiz Oliveira, junto com seus amigos, fizeram um filmaço brasileiro, um filmaço que quase ninguém fala e que vale muito a pena ser assistido. Claro que estamos falando de um filme marginal, baiano, da década de 60, então, claro que em termos técnicos, o filme deixa a desejar, mas nada disso abala o filme, e o filme continua sendo até hoje um filme obrigatório para quem gosta de cinema, e ainda mais para quem gosta de cinema brasileiro. A história, basicamente, narra a vida de um estudante universitário chamado Lula, e ele tá no dia do aniversário dele e ele se vê muito oprimido pela sociedade, né? Então, ele acha a sociedade muito retrógrada e ele quer levar adiante essas censuras, o status quo, né? E assim, ser um marginal, ser um herói. E é exatamente sobre isso que o filme vai dizer. É basicamente o anti-herói intergaláctico que ele vai se inconformar com tudo que ele vê nesse Brasil sessentista ditatorial, né? O filme, com o passar dos anos, se tornou um filme importante do cinema nacional. Então, se ele não teve os méritos que merecia, embora ele tenha ganhado um prêmio ou outro, se eu não me engano ele ganhou um prêmio no Festival de Brasília, né, no mesmo ano, no ano seguinte. Então, embora ele tenha tido um reconhecimento no circuito de cinema de sua época, em um ou outro circuito de cinema, ele foi um filme que passou batido, claro, né? Não tinha quem divulgasse e o filme ainda sofreu com os tempos em que ele foi lançado. Mas depois de muitos anos, em 2015, o filme foi eleito pela Abracine como um dos 100 melhores filmes de todos os tempos já feito no Brasil. É um filme que eu recomendo demais, é um filme bem experimental, então serve se você já gosta de cinema, já é iniciado no cinema, e é um filmaço com atuações de Antônio Luiz Martins fazendo o Lula, e vale dizer que a trilha sonora do filme é maravilhosa, vai até desde Kenneth Hits, que assim, eu não acredito que o André Luiz Oliveira tinha acesso a esse tipo de coisa no Brasil, e ainda mais na Bahia, que é longe do circo, do eixo Rio-São Paulo. É inacreditável o tanto de música que ele tinha acesso na época, e, pô, tocou uma pedrada, toca uma pedrada no começo, assim, uma cena do Lula, uma cena do Lula onde ele está crucificado, é uma coisa assim bem black metal, e o Kenneth Hits nessa música que o André Luiz Oliveira, acredito eu, escolheu de forma magistral, evoca assim clipes de black metal, é assim brutal, é uma cena assim, uma primeira cena acachapante mesmo, e o filme ele tem uma trilha sonora incrível, desde Kenneth Hits até Novos Baianos, inclusive o Moraes Moreira, se eu não me engano, e a Baby do Brasil, a Consuelo, eles são creditados no filme. A trilha sonora também toca muito Novos Baianos, inclusive aquele álbum Ferro na Boneca, até porque esse filme é antes do Acabou Chorare, né? E, cara, é incrível, o filme é super psicodélico,
Já dá pra ver pela capa do filme que ele é super psicodélico. Mas é um filmaço experimental, psicodélico, que traduz muito a energia dos jovens no Brasil dessa época e no mundo também, né? Era uma época de muito protesto. Jovens, não só no Brasil, mas como nos Estados Unidos, estavam com Flower Power, estavam protestando contra o governo, contra as guerras, contra a guerra no Vietnã. É uma coisa que falta hoje em dia na juventude. Por mais que hoje em dia não vivemos numa ditadura, a ditadura ela é de uma forma velada, de uma forma que sempre tolhe o pensamento dos jovens e de todos os cidadãos. Meteorama, que já é um baita filme, super recomendado aqui no meu canal, e é isso. Até a próxima.